Oi, então vamos começar mais uma aula de História e a aula de hoje é sobre Santos Dumont. Alberto Santos Dumont é conhecido no Brasil como o pai da aviação, por ter sido um dos primeiros a realizar um voo a bordo de um avião a motor sem a necessidade de rampas de lançamento. Ele nasceu em 20 de julho de 1873, na cidade de Palmira, em Minas Gerais. Santos Dumont desde cedo demonstrou interesse pelo funcionamento de máquinas e sua construção. Filho de Henrique Dumont e Francisca de Paulo, Santos Dumont viveu sua infância na fazenda de plantio e beneficiamento de café da família em Ribeirão Preto. Lá divertia-se construindo pipas e pequenos aeroplanos movidos a hélice. Desde os 7 anos aprendeu a dirigir as locomotivas da propriedade e aos 12 anos era considerado um maquinista hábil. Ao ler as obras de Júlio Verne, nas quais são descritas viagens em submarinos e relatadas longas aventuras em balões, o seu fascínio pela aeronáutica cresceu. Passou a estudar a história da navegação aérea e, ao descobrir que grande parte dos avanços nessa área haviam acontecido na França, ficou cada vez mais interessado em conhecer o país. Estimulado pelo pai, começou a estudar mecânica. Com 18 anos, realizou uma viagem à Inglaterra para aprimorar o inglês. Depois seguiu para a França, onde escalou o Monte Branco e reforçou sua paixão pelas alturas. Um ano mais tarde foi emancipado pelo pai e voltou à França para se dedicar ao automobilismo, assim como outros estudos de ciências, engenharia mecânica, eletricidade e aeronáutica. Após a morte do pai, Santos Dumont volta mais uma vez à França em 1897, aos 24 anos, dessa vez de forma definitiva, e passa a se dedicar ao balonismo. E a partir de então surgiram suas primeiras invenções. A primeira delas, o Balão Brasil, de 1898. Depois vieram suas aeronaves, dentre as quais se destacam a Demoiselle e o 14 bis. Il arrive, Jaffa! On va gagner! Il arrive, Jaffa! Vive la France! Jaffa! Vive le Brésil! On va gagner! Com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, Dumont viu os aeroplanos passarem a ser utilizados em combates cada vez mais violentos. O aviador havia se aposentado em 1910, pois sofria de esclerose múltipla. Já não sentindo que podia competir com os novos inventores, agora dedicava-se à astronomia. Ao longo dos anos, desenvolveu uma depressão profunda e desejou que os aviões não fossem utilizados como armas de guerra. Em 1926, fez um pedido à Liga das Nações com esse objetivo e chegou a oferecer 10 mil francos para a pessoa que escrevesse a melhor obra contra o uso das aeronaves em guerras. Vendo-se cada vez mais debilitado, o inventor passou por diferentes centros de saúde na Europa e acabou por retornar ao Brasil em companhia do seu sobrinho. Em 1932, aos 59 anos, Santos Dumont suicidou-se no quarto do Grand Hotel La Plague, no Guarujá, onde vivia. C'est ridicule. J'ai bien vu mon temps. Cela a été de 29 minutes et 30 secondes. Nous avons arrêté de mesurer dès que vous avez posé le dirigeable. Mais vous n'auriez pas dû. Vous auriez dû arrêter de mesurer au moment où j'ai traversé la ligne d'arrivée. Monsieur Dumont, qui êtes-vous pour juger ainsi ma méthodologie? No início do século XX, Dumont não era o único a se aventurar na criação das máquinas voadoras. Os irmãos Wright desenvolviam as suas criações e experimentações nos Estados Unidos. Em 17 de dezembro de 1903, realizaram o primeiro voo com o Flyer One, com o auxílio de trilhos para a decolagem na cidade de Kill Devil Hills. Porém, os irmãos não realizavam demonstrações públicas com receio de ter as suas técnicas copiadas e o voo teve poucas testemunhas. Somente em 1908 foram à França para realizar uma demonstração de seus inventos e deixaram todos abismados com os resultados avançados de sua aeronave. O primeiro voo controlado foi realizado em 1905, e diferente do 14 bis que voava em círculos como um balão, com o Flyer 3, uma versão mais avançada do avião de 1903, era possível realizar manobras muito mais controladas devido ao sistema de controle em 3 eixos. Em outubro de 1905, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, o Flyer 3 voou por quase 40 minutos. Isso foi um ano antes da famosa exibição do 14 bis. A partir de então, o voo realizado em 1903 pelo Flyer One passou a ser considerado o primeiro voo de uma máquina mais pesada que o ar. O Flyer 3 mais avançado não precisava de uma catapulta para decolar, diferente do Flyer One. Portanto, sem nenhum auxílio externo, o Flyer 3 voou por 39 mil metros. Em novembro do ano seguinte, a terceira versão do 14 bis do Dumont voou por 220 metros. Comment tu te sens en tant que héros national? C'est pas mal. Raconte.
Embora não tenha sido o inventor do avião propriamente dito, título que pertence aos irmãos Wright, a primeira aeronave a ser produzida em série é a criação de Santos Dumont. Esse título ninguém tira dele. Estamos falando do Demoiselle, que realizou seu primeiro voo em 1907. Mais de 100 unidades dessa máquina voadora foram produzidas até 1909. E o mais interessante de tudo, Dumont não patenteou sua invenção, disponibilizando à sociedade os planos de sua criação. Além de genial, o nosso pai da aviação era um sujeito bem generoso. O dirigível N-1 foi o primeiro balão motorizado da história. Criado em 1898, ele tinha 25 metros de comprimento e era movido a gasolina. Mas o primeiro dirigível criado por Dumont não foi bem sucedido. O voo de estreia só ocorreu dias depois do planejado, pois no dia marcado o balão rasgou-se devido a uma manobra mal feita ainda em terra. 2 dias depois, o dirigível subiu e apresentou as manobras idealizadas, porém o imprevisto fez com que caísse de uma distância de 400 metros do chão. Depois disso, Dumont buscou aprimorar sua invenção, criando o dirigível N-2, que também caiu em sua fase de testes. Criou então o N-3, com o qual contornou a Torre Eiffel pela primeira vez. Aterrissou no mesmo local onde o N-1 havia caído, mas dessa vez em total segurança. Depois desses, Dumont criou uma série de dirigíveis até o N-13. Nessa época foi reconhecido internamente como o inventor do dirigível. Isso resultou em condecorações enviadas pelo então presidente do Brasil, Campos Salles, convites de viagens aos Estados Unidos e outros países, e também a oferta do príncipe de Mônaco, Alberto I, de construir um hangar para que se passasse a realizar as suas experimentações no Principado. E além das máquinas voadoras, atribui-se ao inventor brasileiro a criação do primeiro hangar em 1900, justamente para guardar os seus equipamentos e invenções. Ele criou portões com rolamentos para facilitar o deslocamento das aeronaves. Mas a primeira criação de Santos Dumont foi o balão chamado Brasil em francês. Este foi o menor balão criado até então e se diferenciava dos demais por ser inflado com hidrogênio ao invés de ar quente. O 14 bis tinha 10 metros de comprimento, 4 metros de largura e 12 metros de envergadura, atingindo 30 km por hora. Ele pesava 205 kg. As asas eram fixas a uma viga, logo à frente ficava o leme e na outra extremidade eram posicionados a hélice e um motor de 24 cavalos. O piloto conduzia a aeronave em pé. Após realizar uma série de testes e ajustes no dia 23 de outubro de 1906 no campo de Bagatelle, em Paris, Santos Dumont realizou o primeiro voo a bordo do 14 bis para uma plateia de cerca de 1.000 pessoas e na presença da comissão oficial do Aeroclube da França. A aeronave percorreu 60 metros em 7 segundos, a uma altura de 3 metros. O entusiasmo dos presentes foi imenso e até os juízes ficaram emocionados. Por esse feito, Santos Dumont se tornou conhecido como o pai da aviação. E com a intenção de controlar o tempo dos seus voos, ele pediu ao amigo Louis Cartier que desenvolvesse o primeiro relógio de pulso. Portanto, dá para dizer que Dumont deu um empurrãozinho para Cartier criar uma invenção que nunca saiu de moda. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.